Esse tema é um tema, apesar de muito corriqueiro, não tem nada de muita evidência científica na literatura. Então, é um tema até um certo ponto difícil de falar para um inexperiente na área de cirurgia de coluna, falando depois de pessoas extremamente importantes nessa área, né? Eu vou começar falando sobre um caso, paciente de 65 anos, feminina, com dor lombar há mais de 5 anos e uma radiculopatia de L5 do lado direito. A ressonância dessa paciente mostra uma estenose central e do recesso lateral L4-L5 e menor em L3-L4. A raio-x de coluna panorâmico demonstra uma espondilolistese 3-4, 4-5, incidência pélvica de 65, pelvic tilt de 30, sacral slope de 35, lordose lombar 38 e um mismatch de 27, com uma SVA de 78, né? Nesse caso, então, a gente tem uma paciente que tem uma doença focal de 2 níveis, mas também tem sinais de compensação desse mau alinhamento sagital. Então, a paciente, qual seria a estratégia terapêutica nesse caso, né? Eu acho que descompressão da raiz de L5 para tratar a radiculopatia nesse cenário não é uma boa indicação. Fusão só do nível que tem a radiculopatia também não é uma boa indicação, porque esse paciente já tem uma espondilolistese L3, L4, se tu faz uma fusão no nível já com listese e estenose, a tendência é piorar. Então fica muito estimulante fazer a fusão focal L3, L5. Em relação à cirurgia de deformidade, né, uma paciente com lesão focal que mereceria um tratamento focal na tentativa também pensando no alinhamento sagital, né? Qual é a influência dos parâmetros espinopélvicos em pacientes que fazem cirurgia de coluna lombar curta, né? A gente sabe que em pacientes com mismatch acima de 10, o risco de eles fazerem doença do segmento adjacente é 10 vezes maior. E esses trabalhos vêm sendo replicados na literatura, inclusive com meta-análises mostrando que o paciente com mismatch acima de 10, ele tem uma incidência bem aumentada de fazer doença de segmento adjacente. Por isso é importante pensar no alinhamento sagital quando se faz cirurgia curta. E o que acontece com os pacientes que tu faz cirurgia curta? Por que eles desenvolvem doença do segmento adjacente? Esse é um outro caso, uma paciente previamente operada com uma dor lombar e radiculopatia, paciente que a gente fez TLIF aberto, né? Você veja que às vezes utilizando a técnica que era para ser uma técnica que corrigisse a lordose segmentar, a gente acaba piorando a lordose segmentar. Vocês vejam aqui o disco, e depois de colocar o cage, a gente vê uma redução dessa lordose segmentar, com redução da lordose da lordose lombar de 38 para 30 graus. E o que acontece nos níveis adjacentes? Aqui vocês veem que nesse nível 2,3 ele tinha 6 graus antes da cirurgia, 3 meses depois ele começa a corrigir, tentando achar o equilíbrio da coluna com 12 graus. 1 ano e meio depois, 20 graus, você já vê uma retrolistese, e 24 meses, o que acontece? Aconteceu essa fratura. É um caso extremo, mas mostra bem direitinho o que acontece com o nível adjacente nesse tipo de fusão hipolordótica com segmento curto, né? Então, a estratégia cirúrgica, nesse caso, seria uma estratégia pensando em realinhar, fazer uma fusão curta e pensando em realinhar o alinhamento sagital. Quando a gente tem esse tipo de caso, a abordagem lateral é uma abordagem bem interessante para ganhar alinhamento segmentar, mas nesse paciente a crista ilíaca era muito alta e o plexo lombar era muito anteriorizado em L4 e L5, então a gente fez uma abordagem lateral L3 e L4 e um TLIF L4 e L5. Quando a gente for olhar criticamente o resultado radiológico do paciente, a gente vê que a gente, em vez de aumentar a lordose, a gente diminuiu de 38 para 34, causando uma piora do mismatch, né, de 27 para 31. E por que aconteceu isso? Porque o nível de cima ele relaxou um pouco, né? Umas 6 semanas follow-up, a gente não trata o raio-x, o paciente estava muito bem, 70% a 80% de melhora, não tem mais dor na perna e está reduzindo o opioide, né? 1 ano depois, a paciente chega muito bem no consultório, caminhando mais que 10 km, sem analgésicos e uma dor lombar mínima, que não precisa tomar remédio. A gente vai olhar o raio-x, a gente já vê que esse paciente
Tem alguns erros nesse raio-x. O primeiro deles é a doença de segmento adjacente, que a gente observa. O segundo deles é a soltura do parafuso. O terceiro deles é o subsidence da abordagem lateral, né, do queijo lateral. E o quarto deles, então, é o subsidence do T-leaf. Então, o paciente está bem, tem todos esses problemas radiológicos. Um deles é a degeneração do segmento adjacente, né, o diagnóstico radiológico, assintomático, não requer tratamento, mas requer acompanhamento clínico desses casos, né? 2 anos depois, chega o paciente já com sinal de vácuo no segmento adjacente, dizendo, doutor, a minha dor é pior do que antes da cirurgia, ela tem também dor na perna já, 90% da dor é axial, 10% radicular, voltou a usar oxicodona, está usando maconha medicinal, voltou a fumar uma carteira de cigarro a cada 5 dias. A gente vai olhar a ressonância magnética, a gente verifica, comparando o pré-operatório com o pós-operatório, aquele nível, a gente verifica uma estenose do canal e uma espondilolistese também. O raio-x de escoliose demonstra um colapso do disco adjacente e outras coisas mais. A gente observa uma retroversão pélvica bem aumentada, né, um mismatch agora de 46 e uma sagittal vertical axis, né, de 88 milímetros. Né? Então, quando a gente vai comparar para a pós-operatória, a gente vai ver que esse paciente piorou bastante. Então, qual é a estratégia de tratamento para essa doença do segmento adjacente, que é um problema que vem crescendo, né? A incidência é de 2% por ano, sintomas são dor e sintomas de comprometimento neurológico. A estratégia cirúrgica, nesse caso, deve ser de acordo com o perfil do paciente, os sintomas do paciente, da radiologia e também do alinhamento espinhal. Quando se faz descompressão aberta, eu acho que a gente não sabe quando se faz, mas na minha ideia, deveria ser uma opção, pode ser uma opção quando tem um segmento bem estável, uma coluna anquilosada, especialmente pacientes frágeis, né, idosos, onde a queixa principal é claudicação neurogênica, né, a dor lombar já é uma coisa secundária. Nesse sentido, a estratégia cirúrgica deveria ter como objetivo preservar o ligamento supraespinhoso, as facetas articulares. Quando tem estenose foraminal, a tendência é a fusão, né, com descompressão indireta do foramen ou direta com o T-leaf, né? E a gente não pode deixar de lembrar que a falência desse tipo de cirurgia na doença do segmento adjacente ela é alta, né? Com taxas de reoperação relatadas em 44% em 2 anos. Então, a descompressão alone, né, deveria ser para casos bem selecionados. A extensão da fusão é a técnica cirúrgica utilizada mais comum, né? Obviamente, os pacientes têm estabilidade radiológica. E a estratégia cirúrgica ela deveria ser de acordo com a experiência do cirurgião, né? Quando a gente não tem evidência para nada, é muito da experiência do cirurgião, o que ele tem disponível no seu hospital e o que ele está mais acostumado a fazer, né? Mas uma coisa que eu gosto de ver é sempre reavaliar o alinhamento espinhal, né? Quando a gente fala em tratar a doença do segmento adjacente, a gente pode ir pela frente, pode ir pelo lado, pode ir pela via posterior, né? Na decisão da estratégia cirúrgica, acho que a gente tem que se guiar com os princípios básicos da cirurgia de coluna, que são descompressão, estabilização, alinhamento e correção. As influências da escolha da abordagem anterior, lateral ou posterior, acho que a que mais leva em consideração é o alinhamento e correção, onde a técnica de abordagem lateral ou até mesmo anterior, para alguns casos, é a técnica que mais ganha correção segmentar, né? Mas, como eu falei anteriormente, a decisão ela é muito frequentemente baseada na experiência do cirurgião, né? Em termos de alinhamento segmentar, eu acho que o ALIF e a abordagem lateral são os melhores. O T-leaf, às vezes, tu consegue fazer uma correção segmentar de um alinhamento satisfatório, mas, pelo menos na minha experiência, ela é bem unreliable, né? A correção segmentar com o T-leaf em aberto ou MIS, né? Sendo que em pacientes onde se faz a abordagem lateral é muito fácil de ganhar lordose nesses casos, né? Outra coisa interessante da abordagem lateral é que tu aborda isso por uma via que não foi utilizada anteriormente, então não tendo que dissecar
a escara, né, não tendo aquele problema da fístula licólica. E a descompressão indireta ela realmente funciona, né, no sentido de melhorar a neurologia do paciente. Quando se começou a usar a abordagem lateral para nível adjacente, o Michael Wang publicou a primeira série com 21 casos, com cage standalone, nenhuma reoperação no mesmo nível, uma reoperação no nível adjacente, né? Mostrando que talvez até colocar o cage standalone é bom. Posteriormente, essa outra publicação, 25 casos, 3 pacientes foram reoperados, 12% por falência, por subsidence, né? E mais recentemente, então, 2 centros, 52 casos, 31 foram tratados com cage standalone, 25% taxa de reoperação, e pacientes tratados com standalone e fusão posterior, taxa de reoperação de 14%, mostrando que talvez seja melhor colocar parafuso, né? Eu treinei num centro que a gente nunca usava cage standalone por causa desse tipo de caso, né? Eles acabam fazendo subsidence, tu acaba perdendo a correção, a descompressão indireta, eles acabam não fusionando e não é bom. Tem que colocar parafuso por trás. Então essa é sei que tem muita gente ainda que faz o cage standalone para degeneração de segmento adjacente, mas não é a minha filosofia. Estudos biomecânicos também mostrando que o tratamento da doença do segmento adjacente, a estabilidade, ela é muito maior quando se coloca os parafusos. Deformidade, cirurgia de deformidade para doença de segmento adjacente, quando se fazia cirurgia de deformidade, né? Eu acho que quando se trata de um caso de deformidade, quando o caso não é uma doença de segmento adjacente, mas sim uma escoliose degenerativa do adulto, onde o paciente apresenta sintomas clínicos de escoliose degenerativa do adulto, de mau alinhamento espinhal. Obviamente, eles têm instabilidade radiológica. E quando tu observa no raio-x, sinais na coluna e extracoluna de mecanismos compensatórios. São procedimentos, como o Dr. Elton falou, complexos. A gente tem que tratar com uma escoliose degenerativa do adulto e tem que aceitar as complicações de tratamento de uma escoliose degenerativa do adulto. Esse é um exemplo, paciente masculino, 62 anos, fez uma fusão L4-S1 com parafuso facetário. Você vê que não tem nada de lordose nesse segmento caudal, onde 2/3 da lordose deveria estar. Chega com dor lombar e claudicação neurogênica, e se for esse raio-x, ok, parece ser uma doença de segmento adjacente, mas você vai olhar o raio-x panorâmico da coluna, tu vai ver que há uma retroversão pélvica grande e uma lordose da coluna tóraco-lombar, né? Mecanismos extracoluna e mecanismos na coluna compensando. Então, esse é um caso de deformidade, tem que ser tratado como uma deformidade. Aqui a gente fez abordagens laterais combinada com uma osteotomia de subtração pedicular. Voltando para o caso, então, para terminar, o paciente chegou com 2 anos, com muita dor lombar. Esse é o raio-x. Esse é o raio-x, então, mostrando uma retroversão pélvica aumentada e também lordose da coluna tóraco-lombar, aqui, um mecanismo compensatório grave, dor lombar grave. Eu acho que esse tipo de paciente merece um tratamento do mau alinhamento sagital também. A gente fez, então, uma abordagem lateral. Vocês vejam aqui que o platô superior de L3 ele estava fraturado. A gente teve uma dificuldade muito grande para colocar o cage, para deixar ele lá. A gente escolheu um cage hiperlordótico, ainda bem que a gente tinha o parafuso, que era para acoplar na vértebra. A gente fez também um OLIF 5.1, mas nesses casos, o OLIF 5.1, onde a vértebra é de transição, né, no deep-seated, sacral deep-seated in the pelvis, né, a correção ela não acontece muito. Então, mesmo com a abordagem anterior, a conversão não acontece muito. Se foi o primeiro estágio, segundo estágio, então a gente coloca o paciente na posição prona, né, na mesa, e remede o mismatch, né? Então o mismatch, ele ainda é um mismatch de 20 graus. A gente poderia comprimir esse nível, mas daí o apex, o ápice da lordose ficaria bem aqui. A gente optou por fazer uma osteotomia de subtração pedicular em L4, corrigindo o mismatch desse caso, né, com resultado clínico radiológico satisfatório. Bom, em relação à cirurgia de deformidade, somente um comentário final, né? A gente se baseia em indicar cirurgia de deformidade
nesse artigo de 2005, que mostra uma correlação bem michuruca em relação ao desequilíbrio, positive sagittal balance, né, e a qualidade de vida. E quando tu vai olhar essa reta aqui, vai dizer assim, não, você não pode, está superestimando, né, a correlação entre o equilíbrio sagital espinhal e a qualidade de vida. E, de fato, os novos trabalhos têm mostrado assim, atingir os balanços pinopélvico é necessário para obter um resultado clínico substancial, né? E as conclusões mais novas do OSS disse é que não foi preditor. Então, a história, como o Dr. Robert gosta de falar, ela ainda não terminou de ser contada. Em resumo, então, a descompressão deveria ser reservada para casos bem selecionados. A extensão da fusão é a técnica mais comum, não tem evidência quanto à melhor técnica. Eu uso o alinhamento sagital como um modelo para definir se vai fazer salt leaf ou se vai fazer abordagem lateral com tentativa de ganho segmentar. Acho que a gente tem que levar em consideração o alinhamento sagital e tratar a deformidade quando a gente está lidando com um caso de deformidade.